Por todo o mundo, diversas civilizações relatam encontros no passado com supostos deuses que vieram do céu, e com eles trouxeram conhecimentos avançados que foram transmitidos àquelas sociedades. No Brasil, uma tribo até hoje comemora um encontro com um desses seres, que conviveu e ensinou muitas coisas para os indígenas. Confira aqui essa surpreendente história de um extraterreno que viveu com o povo Kayapó. E se gostar do vídeo, dá um like e se inscreve no canal para mais histórias como essa. Os Kayapós são um grupo indígena que se divide em diversos subgrupos, sendo cada comunidade independente uma das outras, mas todas apresentando a mesma estrutura. As regiões com população mais significativa estão entre os estados do Pará, Mato Grosso e o Nordeste de São Paulo. Com mais de 12 mil indígenas, o povo Kayapó habita e protege há décadas uma extensa área da floresta amazônica que se estende do norte de Mato Grosso ao sul do Pará. Em 1950, quando o pesquisador João Américo Peretti esteve junto à tribo Kayapó, ele observou algo que chamou bastante sua atenção. Se tratava de um ritual onde um dos índios se cobria com uma vestimenta estranha. Ao perguntar que lenda era aquela, ele teve a surpresa em saber que os indígenas faziam aquilo em homenagem ao estranho ser que desceu do céu em uma espécie de barca voadora. Esse suposto ser conviveu e ensinou muitas coisas até então desconhecida para aquele povo. Os indígenas narram essa história que foi transmitida dos seus ancestrais até os dias de hoje. Eles falam sobre um tempo muito distante onde a tribo era nômade, vivia de caça e pesca, e em uma noite, quando estavam acampados no pé da Serra Pucatuti, ouviram um forte barulho seguido de relâmpagos vindo de um enorme objeto que passou por eles e parou no topo da montanha. Os guerreiros decidiram escalar a serra e ver o que seria aquilo jamais visto antes por eles. Chegando no topo, no meio de toda aquela neblina, eles avistaram aquele estranho ser muito grande, vestia uma estranha roupa branca com uma espécie de um único olho imenso, e que segurava uma espécie de cajado que brilhava na ponta, e quando ele apontava para algo, saia uma espécie de raio que desintegrava qualquer coisa. Enfrentando o medo que sentiam, decidiram atacar. Mas tudo foi em vão, pois aquele ser conseguia se defender facilmente, parecia até que nem estava sentindo nada, nem os fortes golpes de porrete aplicado pelos índios causava-lhes dano algum. Nenhum dos guerreiros conseguiu sequer derrubá-lo, pois diziam que ele pesava mais que uma grande rocha. Ele simplesmente jogava os índios de lado sem qualquer esforço, e ao tocar aquele bastão neles faziam os guerreiros desmaiar. Percebendo que não conseguiriam vencer, e agora com o pânico tomando conta de todos, decidiram recuar e fugir. O estranho, com um toque do bastão, fez os guerreiros que estavam desmaiados acordarem, permitindo que fugissem também. Depois disso, aquele lugar passou a ser chamado de Serra Proibida, e ninguém mais teve coragem de voltar e lutar com aquele estranho ser. Certo dia, alguns índios foram tomar banho de rio e avistaram um estranho homem branco. Era alto, magro e musculoso. O homem estava tomando banho e não demonstrava nenhum perigo. O grupo então decidiu se aproximar e de alguma maneira ele conseguiu se comunicar com eles. Muito simpático, lhes disse que se chamava de Bepkororote, que na língua dos índios seria algo como aquele que havia chegado do céu. Informou que seria ele que tinha sido atacado lá na serra pelos os guerreiros Kayapó. Então eles disseram que não, nós atacamos um monstro e não você. Ouvindo isso, ele apenas riu,
e disse que naquela noite estava usando um traje que lhe dava proteção, e apontou para a margem do rio indicando onde ele estava. Para surpresa de todos, os índios viram que se tratava daquela mesma vestimenta estranha branca, e que incrivelmente estava flutuando. Naquele mesmo dia todos ficaram amigos e os nativos convidaram o homem a vir morar com eles e ele aceitou. Logo passou a ser uma espécie de tutor deles, ensinando muitas coisas e aprimorando as habilidades de caça com novas técnicas e melhorando os arcos e lanças. Estimulou o trabalho em conjunto, ensinando eles a agricultura, contribuindo assim para deixarem de ser uma tribo nômade. Criou a estrutura da aldeia sendo arredondada com uma casa no meio. Com o tempo ele se apaixonou por uma mulher da tribo e teve um filho e uma filha. Mas com o passar do tempo seu comportamento foi mudando, e em uma certa noite ele discutiu com eles e desapareceu no mato, pegou sua família, pintou com tinta preta e os deixou em um abrigo na floresta. Em seguida, vestiu o seu traje, pegou seu bastão e desafiou a tribo. Pensando que ele estivesse enlouquecido, os indígenas tentaram dominar o estrangeiro, mas ele escapou. Momentos depois ouviram sons de trovões e avistaram raios vindo da serra. Depois uma luz forte veio e atingiu ele, sua esposa e seu filho, que desapareceram sendo tragados pelaquela canoa voadora que sumiu em volta de fumaça e raios. Sua filha ficou na aldeia, e depois de muitos anos a tribo estava passando por doenças e fome. Ela, decidida a ajudar seu povo, foi para uma cachoeira e por meio de um ritual, chamou ele pela mente. Tempos depois ele retornou para ajudar a tribo. Trouxe comidas estranhas e remédios. Curou a todos e até se desculpou pelo mal-entendido que havia acontecido no passado. Até hoje os caiapos homenageiam um homem que veio das estrelas, morou com eles e salvou toda a tribo. Nas homenagens eles tentam reproduzir as estranhas vestimentas que ele usava. Na década de 70, 2 jovens da tribo foram levados para o Rio de Janeiro para um intercâmbio cultural. E quando eles assistiram pela TV os homens com trajes de astronauta pisando na Lua, eles rapidamente apontaram para a TV e disseram que aquele homem se parecia exatamente com Babe Cororote. Essa história é no mínimo intrigante. Até mesmo o escritor internacional Eric von Daniken relatou ela em um de seus livros. Se formos analisar trazendo para os dias de hoje, poderíamos dizer que a barca voadora que eles viram seria uma espaçonave alienígena, as vestimentas de um olho seriam um traje, provavelmente semelhante à de um astronauta, e seu cajado uma poderosa arma. Os caiapós não pintaram desenhos nas rochas ou esculpiram algo como em outras culturas, que também demonstraram supostos encontros com seres vindo das estrelas, como eles mesmos afirmam. A única coisa que se sabe são as histórias contadas oralmente até hoje. Cabe a nós acreditar ou não, mas se permita por um minuto aceitar que tudo isso realmente seja verdade, não seria algo incrível? O que você acha? Deixa aí nos comentários.